meu pai ensinou, o que eu achei mais legal foi brincar de chutar a bola. Porque agora eu consigo brincar mais de bola. Feliz Dia dos Pais! A melhor coisa que meu pai me ensinou foi andar de carrinho de rolimã. Feliz Dia dos Pais! A melhor coisa que meu pai me ensinou é correr, que eu amo correr atrás dos meus 2 irmãozinhos. A gente vive correndo pela casa inteira. E eu quero agradecer pelo meu pai de tudo que ele me ensinou. Feliz Dia dos Pais! A melhor coisa que o meu pai me ensinou é brincar com a bola comigo. Feliz Dia dos Pais! Eu acredito que a maior e melhor memória que eu tive do meu pai foi quando eu era criança e nós começamos a ler o livro de Apocalipse. E o meu pai, ele me ensinava muito sobre isso, sabe? E eram momentos significativos porque às vezes a gente passava meia hora, 1 hora falando sobre determinado do livro. E até hoje, ainda grande, adulta, a gente senta na mesa e conversa sobre isso. E é um tempo de qualidade muito gostoso e que eu prezo muito. Eu amo meu pai também. Feliz Dia dos Pais! Eu lembro quando meu pai me levava para pescar e a gente ficava em volta da lagoa e ele me dava uma vara que ela era muito maior que eu e eu não aguentava ela direito. E quase sempre que eu ia jogar, eu enroscava ou na linha dele ou eu prendia no galho das árvores que estavam em volta. E era algo muito engraçado que a gente sempre teve o costume de fazer junto. Feliz Dia dos Pais! Eu lembro dos momentos que eu e meu pai tinham alguns momentos de fazer coisas. Por exemplo, quando a gente construiu uma bike, modificava ela, fazia algo diferente. Ou quando tinha eventos de carrinho de rolemã e a gente fazia os carrinhos junto, pensava como fazer. Foram momentos muito legais. Feliz Dia dos Pais! Uma das lições que o meu pai me ensinou é fazer tudo com excelência. Fazer a coisa mais mínima e mais simples que seja, sempre fazer com excelência e dar o seu melhor. E também sempre fazer mais do que as pessoas te pedem. Isso eu já coloquei muito em questão de trabalho. Sempre fazer mais do que te pedem é uma questão de honra, é uma questão de princípios. E foi coisas que ele nos ensinou e demonstrou. Por onde a gente vê, por onde a gente passa, a gente vê as pessoas falando sobre que ele faz mais do que as pessoas pedem para eles e as pessoas se sentem gratas em questão a isso. Então ele sempre demonstrou e ele sempre falou isso daí pra gente desde pequeno. Feliz Dia dos Pais! Um momento muito marcante, meu e do meu pai juntos, foi quando eu tinha uns 11, 12 anos e ele me ensinou a andar de moto. E eu lembro que eu estava na casa da minha avó, no terreno ele era até que grande. E ele ficou andando junto comigo na moto, tudo bem, eu estava indo muito bem. E ele decidiu deixar eu andar sozinho. Nesse momento que ele deixou eu andar sozinho, eu acabei me desesperando, soltei a embreagem. E eu quase bati no muro. Eu caí com a moto assim, eu fiquei desesperado, não tinha me machucado, mas eu tava com muito medo. E ele veio, me abraçou, me acalmou e falou que tava tudo bem, que tava tudo certo, que se eu não tinha me machucado, tava tudo bem. Que aquilo era só um material e tudo ok. E eu me senti muito acolhido e amado. Feliz Dia dos Pais! Então, eu sempre fui de uma família cristã. Mas, assim, quando a gente conhece Jesus, conhece Deus, a gente conhece de ouvir falar, né? Então, assim, eu ia com os meus pais na igreja, a gente era católico quando eu era criança, e a minha mãe falava de Deus, falava de Jesus, mas eu não tinha dimensão do que era o Jesus, o que Jesus tinha feito por mim. E eu lembro que quando eu tinha 7 anos, em uma sexta-feira santa, nós morávamos num sítio, e naquela sexta-feira santa eu cheguei pro meu pai assim e perguntei: pai, por que é sexta-feira santa? E ele começou a explicar que Jesus tinha morrido por nós, que ele tinha sofrido muito, que o povo tinha... Eu lembro que ele falava assim, bateram nele, machucaram ele. E daí, ali, eu entendi o que era Jesus. Eu entendi o sacrifício que Jesus fez por mim. E eu me apaixonei por Jesus naquele dia. E depois daquele dia, eu já enxergava Jesus de uma outra maneira. E eu entendo que ali foi o primeiro amor verdadeiro que eu tive por Jesus. Foi quando meu pai me ensinou da maneira dele sobre o sacrifício de Jesus. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Tinha uma vez
que eu gostava muito de cavalo, eu gosto ainda muito de cavalo. E tinha uma vez que a gente estava na viagem do Rio Grande do Sul, que o meu pai foi lá, procurou um cavalo, tentou achar um cavalo. Ele lutou muito para achar e ele conseguiu achar. No dia, ele estava tentando pegar o cavalo, né, para colocar a sela e tal. Só que o cavalo não queria vir. Ele correu, correu, correu. O cavalo até quase quebraram a perna do cavalo. E ele conseguiu pegar o cavalo para eu andar e realizar esse sonho. Só que o que eu pensei não foi só de ter realizado esse sonho para ter, né, andado no cavalo. Foi pelo amor que teve por mim e a gratidão, né? Eu agradeço muito ele por ter realizado esse sonho e quero de novo realizar esse sonho junto com ele. Feliz Dia dos Pais! Cara, uma das coisas que meu pai mais me ensinou, que mais me marcaram, foi o valor do trabalho. Desde pequeno a gente teve a oportunidade de aprender isso, né? E quando a gente era pequeno, eu e meu irmão, a gente sempre recebia um valor por fazer algumas coisas específicas. Então ia lavar o carro, ele incentivava para a gente conseguir arrecadar um recurso. Ele nos ensinou desde pequenos a conseguir administrar as finanças também, entendendo o que é do Senhor, o que é nosso, o que é de poupar, o que é de gastar. Isso foi uma lição muito valiosa, porque até hoje nós aplicamos esses mesmos princípios que ele nos ensinou lá atrás, quando a gente era pequenininho. E hoje, graças a Deus, tanto eu quanto os meus irmãos, todos nós trabalhamos, todos nós conseguimos administrar da maneira correta as finanças, porque ele aprendeu isso e também passou pra gente. Te amo, pai. Uma memória que eu lembro com meu pai é um dia que a gente foi fazer um rally de um evento da escola, que a gente tinha que pegar um manual de instruções, onde eu era o copiloto e ele era quem estava dirigindo. E foi muito legal, uma memória que eu lembro bastante. A gente ganhou, acho que foi em 5º lugar, de uns 30 carros. Então, para mim, é uma memória marcante que eu lembro bastante disso. E Feliz Dia dos Pais! Meu nome é Arthur, meu pai é agricultor e eu também quero ser que nem ele. Meu pai me ensinou a nadar, a colher com a colheitadeira, plantar, passar veneno e diversas coisas. Feliz Dia dos Pais! Meu pai, ele me contou uma história. Eu não sei se é verdade ou não, porque quando ele era menor, ele falava que tinha uma guerra, ele falou que não ia conseguir derrotar, tinha que ter a fé em Deus. E daí ele me ensinou que sempre tem que ter fé e nunca tem que ter medo das coisas. Tipo, você deve ter medo de coisas perigosas, como cobras, aranhas venenosas e ursos. Mas, tipo, ter medo de ir para outros lugares ruins, de se envolver de pessoas ruins, isso não é um medo bom, é um medo ruim. Como ter medo de ir pro negócio lá embaixo. Mas meu pai sempre me falou pra mim ter fé e acreditar nessas histórias que ele fala. Feliz Dia dos Pais! Eu trabalho pro meu pai, eu tenho um emprego. Eu arrumo o quarto de estudo todo dia e no domingo ele me dá R$5 por semana. E daí os R$2 eu dou de dízimo e oferta, R$1 é para abençoar alguém e os outros R$2 é para eu guardar. Feliz Dia dos Pais! Te amo! Feliz Dia dos Pais!